Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Mariana e eu fui convidada pelo Aprendi de Intercâmbio para falar um pouco do meu intercâmbio na Turquia. Eu não sei se vocês já viram, mas eu tenho um outro vídeo aqui no canal falando também um pouco do meu intercâmbio, mas nesse vídeo de hoje eu vou falar como foi viajar sozinha pela Turquia. Quando eu decidi fazer meu intercâmbio para a Turquia, eu decidi ir para lá pensando justamente nessa questão cultural. Eu queria conhecer um país que fosse totalmente diferente do meu. Muita gente me pergunta como é que eu tive coragem de fazer isso. Sendo mulher e tão jovem, eu não tinha parado para pensar nisso até o momento que eu realmente estava indo para lá. Eu peguei 4 voos, então eu tinha muito tempo pra pensar nas coisas ruins que poderiam acontecer. E aí eu parei pra pensar e se lá não for tão seguro? E como é que eu vou ter que me vestir lá? Eu vou conseguir falar? Será que eles entendem o inglês ou alguma coisa assim? Bom, eu estou aqui pra responder todas essas perguntas. Primeiro, a questão da segurança. Foi minha primeira viagem internacional sozinha. Então, quando você tá sozinho, em qualquer lugar que você esteja, você tem que ter essa atenção maior, né? E foi o que eu tive desde o aeroporto até lá, em todos os momentos. Mas eu vi que não precisava tanto disso, porque a Turquia não é o Brasil. Então, essa questão de você estar andando na rua e ficar olhando pra trás, ou você ser mulher e não poder andar de noite na rua, isso não aconteceu lá. Quando eu viajei para uma cidade próxima da que eu tava, e o ônibus que a gente ia pegar para voltar para nossa cidade ia sair muito tarde, então eu cheguei, eram umas 1 da manhã mais ou menos. E aí uma van levou a gente para os nossos bairros, né? Cada um morava num bairro diferente, e o meu era o último, era o mais longe, mais distante. Eu tava totalmente sozinha. A van me deixou numa parada. Era tipo 1h40 da manhã, mais ou menos. E eu tive que voltar andando pra casa. Mas nada aconteceu. Tinha um pouco de gente na rua ainda, em restaurantes e bares e tal. Mas eu cheguei, estou aqui viva, muito feliz. E aí, outra coisa que eu tava muito preocupada é como é que eu poderia me vestir, como é que eu ia poder me portar, né? A Turquia é um país de maioria muçulmana, então eu tava muito preocupada em relação a isso. Será que eu ia ter que usar um hijab? Ou será que eu ia poder mostrar meu pescoço, ia poder mostrar meu braço, alguma coisa assim? E eu já sabia que eu ia ficar usando calça, porque eu fui no inverno. Mas e como é que ia ficar o resto, né? Cheguei lá e continuo do mesmo jeito, sabe? Eu até me assustei, na verdade, porque eu esperava muito mais gente, muito mais mulheres vestidas do jeito que eu tava imaginando. Mas na verdade não é assim. E eu até tive algumas conversas com muçulmanas turcas que falaram que não é assim. Não é isso de você chegar lá e ter que se cobrir dos pés à cabeça. Na verdade, é bem o contrário. Eu, inclusive, cheguei a usar saia lá, com meia calça, porque tava fazendo frio. Não tive problema nenhum, não fui barrada em lugar nenhum. Teve uma vez que eu até fui numa festa e eu tava usando uma blusa que era um pouco transparente e foi a coisa mais normal. Tinha gente pior do que eu, inclusive. Eu achei que eu tava até no meu Brasil. Agora lá tá o verão, então se você pesquisar ou se você entrar, sei lá, no perfil de alguém que tá lá, você vai ver que eles estão, sim, tipo, vestindo biquíni, usando short e essas coisas. Mas essa questão das roupas é muito tranquila, sabe? Não é isso que todo mundo pensa. E em questão da comunicação, né? O idioma. Bom, a cidade que eu tava não era Istambul. Primeiro, a Turquia não é só Istambul e Capadócia, então Istambul sim é a maior cidade. Se você for pra lá, eu fui pra lá. E falar inglês, você não vai ter problema nenhum. Eu até achei gente que falava português lá. A cidade que eu tava era totalmente diferente, é uma cidade um pouco menos conhecida, então eles recebem bem poucos turistas e por isso quase ninguém fala inglês. Achar alguém que falasse inglês era muito difícil lá. Quando eu cheguei eu tava um pouco perdida, claro, né? E aí eu tive ajuda. Depois eu meio que tive que aprender a me virar sozinha, né? Claro, porque você vai pro intercâmbio, você vai se desenvolver, você vai ter que fazer isso. Com o tempo eu aprendi a falar algumas coisas em turco que poderiam me ajudar, mas também saber onde eu tava, né? E não tive problema em relação a comprar coisas também. Se você fosse num shopping, numa loja assim um pouco maior, talvez alguém falasse inglês. Mas se você fosse num mercadinho, as pessoas talvez não falassem inglês, então você tinha que se virar. No nosso grupo tinha uma pessoa que falava turco, mas o resto ninguém nem sabia onde estava, então
a gente teve muita ajuda dos amigos que a gente fez lá. Quando a gente não conseguia, eles estavam lá pra ajudar a gente, sabe? Mas eles são muito disso, de tentar ajudar as pessoas, mesmo que elas não sejam de lá. Os turcos são muito acolhedores e, tipo, muito carismáticos. Eles são muito gentis mesmo. E eu me sinto muito feliz de ter conseguido ir pra lá, na verdade. Eu tava um pouco ansiosa, um pouco medrosa, né, no começo. E eu ficava pensando, meu Deus, vou passar tanto tempo aqui, eu vou conseguir fazer isso? Mas no final eu consegui e eu voltei pensando em ficar mais, na verdade. Eu quero muito voltar pra lá. É um país que quase ninguém nota, assim, sabe? A Turquia é um lugar muito grande e tem muita coisa pra você conhecer. E tanto em relação à cultura quanto em relação às paisagens mesmo. É um lugar muito bonito. Fora que compensa muito pra gente ir pra lá, porque a lira turca vale menos que o real. Então, só de pensar nisso já é, assim, o bolso agradece muito. Se vocês tiverem qualquer pergunta, vocês podem mandar e aí a gente tenta responder de alguma forma. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada, Aprende Intercâmbio, por ter me convidado pra falar um pouco mais de um país que gosto tanto. E é isso, gente. Tchau, tchau!